O Apocalipse cópita de Paulo. Introdução. O Apocalipse cópita de Paulo é um dos textos gnósticos encontrados nos códices da Biblioteca de Nag Hammadi. Códice 5. O texto não deve ser confundido com o Apocalipse de Paulo, com o qual provavelmente não tem relação. Início do texto. Início do texto com trecho fragmentado. A estrada. E ele falou para ele, dizendo: por qual estrada eu devo subir para Jerusalém? A criança pequena respondeu, dizendo: diga seu nome, para que eu possa te mostrar a estrada. A criança pequena sabia quem Paulo era. Ele desejava conversar com ele através das palavras dele, para que ele pudesse encontrar um pretexto para falar com ele. A criança pequena falou, dizendo: eu sei quem você é, Paulo. Você é aquele que foi abençoado do útero de sua mãe. Pois eu vim até você para que você possa subir para Jerusalém, para os seus companheiros apóstolos. E por esta razão você foi chamado. E eu sou o Espírito que te acompanha. Deixe a sua mente acordar, Paulo. Trecho com partes fragmentadas. Pois inteiro que, entre todos os poderes supremos e estas autoridades e arcanjos e poderes e a raça inteira de demônios. Trecho fragmentado. Aquela que revela corpos para uma alma, sem mente. E após ele ter concluído esse discurso, ele falou, dizendo para mim: deixe a sua mente acordar, Paulo, e veja que esta montanha sobre a qual você está parado é a montanha de Jericó, para que você possa conhecer as coisas escondidas naquelas que são visíveis. Agora você irá para os 12 apóstolos, pois eles são espíritos eleitos, e eles te saudarão. Ele elevou seus olhos e viu eles o saudando. Então o Espírito Sagrado que estava falando com ele o alçou alto para o terceiro céu, e ele passou além para o quarto céu. O Espírito Sagrado falou para ele, dizendo: olhe e veja a sua semelhança sobre a terra. E ele olhou para baixo e viu aqueles que estavam sobre a terra. Ele observou e viu aqueles que estavam sobre os. Trecho fragmentado. Então ele fitou abaixo e viu os 12 apóstolos à sua direita e à sua esquerda na criação. E o Espírito estava indo na frente deles. Mas eu vi no quarto céu de acordo com categorias. Eu vi anjos parecendo deuses, os anjos trazendo uma alma para fora da terra dos mortos. Eles a puseram frente ao portão do quarto céu. E os anjos estavam açoitando ela. A alma falou, dizendo: que pecado foi que eu cometi no mundo? O cobrador de pedágio que habita no quarto céu respondeu, dizendo: não foi correto cometer todas aquelas ações sem lei que existem no mundo dos mortos. A alma respondeu, dizendo: traga testemunhas. Deixem que elas te mostrem em qual corpo eu cometi ações sem lei. Você gostaria de trazer um livro para consulta? E as 3 testemunhas vieram. A primeira falou, dizendo: eu não estava no corpo na segunda hora. Eu me levantei contra você até que você caiu em raiva e fúria e inveja. E a segunda falou, dizendo: eu não estava no mundo. E eu entrei na quinta hora. E eu te vi e te desejei. E veja, portanto, agora eu te acuso dos assassinatos que você cometeu. A terceira falou, dizendo: eu não vim até você na 12ª hora do dia, quando o sol estava quase se pondo. Eu te dei escuridão até que você tivesse realizado seus pecados. Quando a alma ouviu estas coisas, ela olhou para baixo com tristeza. E então ela olhou para cima. Ela foi lançada para baixo. A alma que havia sido lançada para baixo foi para um corpo que havia sido preparado para ela. E veja, suas testemunhas tinham terminado. Então eu olhei para cima e vi o Espírito me dizendo: Paulo, venha, prossiga até mim. Então quando eu fui, o portão se abriu, e eu subi até o 5º céu. E eu vi meus companheiros apóstolos indo comigo enquanto o Espírito nos acompanhava. E eu vi um grande anjo no 5º céu segurando um bastão de ferro em sua mão. Havia 3 outros anjos com ele. E eu olhei nos rostos ferozes deles. Mas eles estavam se rivalizando, com chicotes em suas mãos, empurrando as almas para o julgamento. Mas eu fui com o Espírito e o portão se abriu para mim. Então nós subimos para o 6º céu. E eu vi meus companheiros apóstolos indo comigo. E o Espírito Sagrado estava me conduzindo adiante deles. E eu olhei para cima ao alto, e vi uma grande luz brilhando para baixo sobre o 6º céu. Eu falei, dizendo para o cobrador de pedágio que estava no 6º céu: abra para mim e para o Espírito Sagrado que está diante de mim. Ele abriu para mim. Então nós subimos para o 7º céu. E eu vi um homem velho, ou seja, um ancião de dias. Trecho fragmentado. Luz e cuja vestimenta era branca. O trono dele, que está no 7º céu, era 7 vezes mais brilhante do que o sol. O homem velho, ou o ancião de dias, falou, dizendo para mim: aonde você vai, Paulo? Ó abençoado e aquele que foi separado do útero de sua mãe. Mas eu olhei para o Espírito, e ele estava acenando com a cabeça, me dizendo:
fale com ele. E eu respondi, dizendo para o homem velho, eu estou indo para o lugar de onde eu vim. E o homem velho me respondeu, de onde você veio? Mas eu respondi, dizendo, eu desci ao mundo dos mortais para libertar da escravidão aqueles que foram aprisionados em escravidão na Babilônia. O homem velho respondeu-me dizendo, como você será capaz de escapar de mim? Olha e veja os poderes supremos e autoridades. O Espírito falou, dizendo, dê-lhe o sinal que você tem, e ele abrirá para você. E então eu lhe dei o sinal. Ele voltou sua face para baixo, para a criação dele e aqueles que são as autoridades pertencentes a ele. E então o sétimo céu se abriu e nós subimos para o Ogdoade. E eu vi os 12 apóstolos. Eles me saudaram, e nós subimos ao 9º céu. Eu saudei todos aqueles que estavam no 9º céu, e nós subimos para o 10º céu. E eu saudei meus espíritos companheiros. Fim. Comentário do editor. Para melhor compreensão, tentaremos explicar a figura do homem velho, que Paulo afirma ter visto no 7º céu. Na Bíblia, encontramos alguns relatos sobre ele, principalmente no livro de Apocalipse onde mais aparece, e no livro de Daniel, assim como em muitos outros textos apócrifos. Só que na Bíblia, os tradutores preferiram usar o termo ancião de dias, ou seja, um ancião de muitos dias. A confusão se dá por causa do cabelo branco, pois todos os profetas relatam tê-lo visto tendo um cabelo como uma lã de ovelha, e ele é chamado muitas vezes de o Cordeiro. No livro A Origem do Mundo, podemos encontrar respostas sobre os que ficam assentados nos tronos de cada céus. O texto relata que Ialdabaoth, o primeiro arquigerador, gerou 12 autoridades para si, que são os 12 regentes do caos. O nome do primeiro é Atot, a quem as gerações chamam de o ceifeiro. O segundo é Armas, que é o olho da inveja. O terceiro é Calilombre. O quarto é Abel. O quinto é Adonaios, que é chamado Sabaoth. O sexto é Caim, aquele a quem as gerações dos homens chamam de Sol. O sétimo é Abel. O oitavo é Abrizene. O nono é Abel. O 10º é Armupeel. O 11º é Melser-Adonem. O 12º é Belias, ou Belial, ele quem está acima da profundeza do Hades. Possivelmente é este a quem chamamos de Satanás. E ele colocou 7 reis, cada um correspondente aos firmamentos do céu, sobre os 7 céus, e 5 reis sobre as profundezas do abismo, para que eles reinem. Estes são os nomes das 7 autoridades dos céus com os seus rostos. O primeiro é Atot, e ele tem um rosto de cordeiro. O segundo é Eloiô, ele tem um rosto de burro. O terceiro é Astapaios, ele tem um rosto de hiena. O quarto é Ial, ele tem um rosto de dragão com 7 cabeças. O quinto é Sabaoth, ele tem um rosto de serpente nágia. Observação: Sabaoth é chamado nos apócrifos de o Senhor das Forças, e na Bíblia de o Senhor dos Exércitos. Os faraós do Egito Antigo tinham como autoridade suprema, e usavam o seu símbolo, uma serpente nágia, acima da cabeça. O sexto é Adonim, ele tem um rosto de macaco. O sétimo é Sabede, ele tem um rosto de fogo brilhante. Na Bíblia encontramos diversas passagens a respeito de Atot que tem rosto de cordeiro e cabelo como lã de ovelha. Ele é confundido com um homem velho, ou um ancião de dias, por causa da lã branca na cabeça. Ele também é muito confundido pelos cristãos, que o comparam ao Filho do Homem, que é o Espírito que veio do 10º céu, um reino, entre muitos outros reinos dos imortais. Vamos a algumas passagens bíblicas. Daniel 7:9 diz: eu continuei olhando, até que foram postos alguns tronos, e um ancião de dias se assentou. A sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a pura lã, e seu trono era de chamas de fogo, e as suas rodas de fogo ardente. Em Daniel 7:22, até que veio o ancião de dias, e fez justiça aos santos do Altíssimo, e chegou o tempo em que os santos possuíram o reino. Também na visão de Enoque encontramos, lá, vi então um ancião de dias, cuja cabeça estava como que coberta de lã branca e com ele, um outro, que tinha um rosto de homem. Daniel 7:13-14. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu como o Filho do Homem, e ele dirigiu-se até ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. E foi dado ao Filho do Homem o domínio, e a honra, e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino é um reino eterno, que não será destruído. Apocalipse 5:13. E ouvi a toda criatura que está no céu, e na terra, e debaixo da terra, e que estão no mar, e a todas as coisas que neles há, dizer, ao que está sentado sobre o trono, e ao Cordeiro, sejam dadas ações de graças, e honra, e glória,
e poder para todos sempre. Apocalipse 1:13-15. E no meio dos 7 castiçais, vi um, que se assemelhava ao Filho do Homem, ou seja, era semelhante, mas não tinha um rosto igual ao Filho do Homem, e ele estava vestido até aos pés de uma roupa comprida, e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés, semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Apocalipse 5:8. E, havendo tomado o livro, os 4 animais, ou talvez, seres com faces de animais, e os 24 anciãos, aqui talvez 24 seres também com aparências de cordeiros, prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Apocalipse 5:6. E olhei, e eis que estava no trono do meio, entre os 4 animais viventes, e entre os anciãos, um cordeiro, como havendo sido morto, e ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Apocalipse 7:17. Porque o cordeiro, que está no trono do meio os apacentará, e lhes servirá de guia para as fontes vivas das águas, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Apocalipse 7:9. Depois destas coisas olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, e tribos, e povos, e línguas, que estavam diante do trono, e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. Apocalipse 21:22. E nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, já aqui se referindo-se a Sabaote, e o Cordeiro. Apocalipse 22:1. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus, e o trono do Cordeiro. Apocalipse 22:3. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus, e o trono do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Apocalipse 21:23. E a cidade não necessita de sol nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem iluminado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Bem, essas são apenas algumas das muitas passagens bíblicas que mencionam a figura do ancião de dias, que é o Cordeiro. Creio que tenha sido suficiente para elucidar a figura do homem velho citado por Paulo. Em outro momento faremos um estudo mais aprofundado sobre esse assunto. Ficamos por aqui. Se inscrevam no canal e compartilhem o conteúdo da página. Até a próxima.